oração, ó Pai, que seja guiada, Pai, pelo Teu Espírito, ó Deus, nesta noite, ó Pai, para falar, Senhor, no nosso coração, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Deus, que a palavra, Deus, qual for ministrada, Senhor, aqui nesta noite, ó Pai, venha encontrar lugar no nosso coração, ó Pai, que venha, Deus, servir, ó Pai, de aprendizado, ó Deus, para a nossa vida, Pai. Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça-se presente, ó Deus, nesta noite, ó Pai, no meio de nós, vem no nosso coração, Pai. É que eu lhe peço, ó Deus, entrega, ó Deus, a vida, Senhor, do pastor Márcio, em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O saúdo, a amada igreja da Santa Cruz de Cristo, amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó. Até trouxe essa palavra hoje na Assembleia de Deus, do pastor Ronaldo. Uma benção. Jó, capítulo 1. Eu vi essa mensagem hoje de manhã e senti de Deus trazer essa mensagem novamente na igreja. Jó, capítulo 1. Até o versículo de número 1. Todos acharam? Jó, capítulo 1. João 1 adiante. Vamos ficar de pé e rever essa palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos estar lendo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhos. E seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimo seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquete cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e o seu testificava, e se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu a Satanás o Senhor e disse: porventura temo Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste, serve a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra de sua mão, abençoaste seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pode sentar. A Bíblia nos fala aqui que Jó era um homem muito reto e muito temente a Deus. Esse homem, tudo o que ele tinha, ele dava para o Senhor. Ele abençoava o Senhor. E a Bíblia diz que esse homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que todo momento ele se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, muito poderoso. E a Bíblia nos fala que ele tinha gados, ele tinha jumentos, tinha camelos e ovelhas. E era tudo numerado. E a Bíblia diz que era muitíssimo que ele tinha. E a Bíblia fala que ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas moças. A Bíblia nos fala aqui que os filhos de Jó, os seus 7 irmãos, faziam festa. E quando faziam festa, convidava também as suas 3 irmãs também para estar ali naquele banquete. E a Bíblia diz que quando Jó, observando isso, os seus filhos fazendo esses banquetes, porque os filhos de Jó, faziam bebida,
bebiam ali naquela grande festa, e quando terminava o turno, Jó vai dizer assim: os meus filhos blasfemaram de Deus. Jó vai dizer: eu vou levantar de madrugada e vou oferecer uma oferta para cada um de meus filhos. Então Jó levantava de madrugada, sacrificava para cada um de seus filhos. Então o interessante é que Jó, o que ele fazia? Sacrificava para abençoar os seus filhos, para que a ira do Senhor não pudesse sobrevir sobre a vinda daquele jovem. Mas a Bíblia nos fala aqui, pulando um pouquinho para frente, 3:25, Jó vai dizer assim: porque aquilo que eu temia, isso me sobreveio, o que esse receava, isso me aconteceu. Então Jó, ele tinha na sua mente: eu vou sacrificar pela vida dos meus filhos, vou fazer uma oferta, vou fazer um holocausto em sacrifícios para os meus filhos, porque Jó na realidade ele temia o mal sobre a vida dos filhos dele. No futuro Jó sabia que algo poderia acontecer de ruim, e a Bíblia diz que então Jó levantava-se de madrugada, se consagrava, porque Jó era um sacerdote do Senhor, e a Bíblia e o livro de Jó é um livro mais antigo da Bíblia. Então o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então esse livro aqui nos passa a experiência de um pai sacerdote que se consagrava, se levantava cedo para oferecer o holocausto, para abençoar a vida de seus filhos. Então a Bíblia diz que quando um dia Satanás ele vai na presença, quando houve uma festa no céu, e ali foi Satanás entrou naquela festa. E quando entra naquela festa, Deus olha para Satanás. O que significa a palavra Satanás? Acusador. O acusador estava ali, o acusador de alguém. Porque na terra de Uz não havia ninguém como Jó. Então quem Satanás foi acusar? Jó. Então naquele momento, Satanás ele entra ali dentro daquela festa, e Deus olha para Satanás e diz: de onde tu vens? Ele diz: vou tirar a terra de passear por ela. Ele vai dizer assim: tu tem conhecido o meu servo Jó, homem íntimo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ele diz: sim, eu conheço, você cerca ele, você guarda ele, ele é o maior do Oriente, ele é muito rico e muito poderoso, você guarda ele, mas agora toque nele, se ele não blasfemará de ti na tua face. A Bíblia diz que Satanás agora ele tem algo na mão para poder tocar na vida de um homem servo de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês: se você anda na presença de Deus, Satanás ele não pode tocar na sua vida se não for da permissão de Deus. Satanás não vai poder tocar na sua vida se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não toca. É verdade, Pai. Quem anda com Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam e o temem. Se Satanás tocou, porque Deus permitiu. Só permite a tentação para passar pela provação. Quem é aprovado tem que passar pelo deserto. Quem não passa pelo deserto nunca vai saber o que é bênção. Para você passar pelo deserto, você tem que vencer o deserto para depois você comer do que é bom. Oh, aleluia! Porque existe um louvor assim: você foi chamado, você foi escolhido, você vai ser vaso usado pela mão do Senhor. Deus não dá a prova para quem não suporta, Deus dá a prova para quem suporta a prova. Se você não suporta a prova, como é que Deus vai te provar? Tem gente que fala assim: a tentação está grande, tem alguém me perseguindo, alguém falando mal de mim, alguém me xingando. Irmão, é necessário que você passe pela provação. E a Bíblia diz que Satanás agora tem algo para fazer. Primeiramente, Satanás ele não vai diretamente em Jó, mas vai diretamente naquilo que Jó consagrava a Deus e entregava para Deus. O que Satanás vai? Primeiro, no gado, na ovelha, tirou que a ovelha de Jó, aonde ele se oferecia aquela oferta para Deus. Tocou no gado, aonde ele poderia poderia arar a terra. Tocou no jumento, aonde era o carro dele de passeio.
e tocou no jumento, espírito. Em 4 coisas: gado, ovelha, camelos e jumentos. Satanás agora tocou nessas 4 partes. Agora Satanás não fica satisfeito. Satanás agora vai tocar agora nos seus servos e servas. Satanás ele não fica satisfeito. Agora Satanás agora vai tocar na vida dos seus filhos. Mas Satanás não para aí. Satanás começa a observar Jó. No capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, 3, deixa eu rapidinho aqui. Satanás ele não fica satisfeito. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Olha o que Satanás começou a observar Jó, capítulo 4, 14. E sobrevieram-me um espanto e um tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, porém, e não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o Criador? Olha o que aquele Espírito falou. Vou repetir. Então o Espírito passou por diante de mim e me fez arrepiar o cabelo da minha cabeça. Parou, porém, não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: seria porventura Jó mais justo do que Deus? Ele estava observando Jó. Então a Bíblia, existe um ditado que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Mas se ela cair, tudo é da permissão de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus dá o calor conforme a sombra, e Deus não deixará você tentado mais do que você não possa suportar. Então tudo que nós passamos, Jó estava passando ali naquele momento de tribulação, de angústia. Aí a Bíblia nos fala aqui que a mulher de Jó, 2,10 se não me engano, 2,9, olha o que a mulher de Jó vai dizer, 2,9. Então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó vai dizer assim: porém lhe disse, como louca fala, como qualquer doida falas. Receberemos bem de Deus e não receberemos mal? Em tudo isto não pecou Jó, e com eles, com os seus lábios. Então Jó vai dizer assim: mulher, como louca fala tu, receberemos somente bens de Deus e não receberemos mal? O que Jó está querendo dizer? Se Deus ainda trazer o mal, eu ainda vou louvar Ele. Se ainda Ele fizer o bem, eu estarei louvando a Ele mesmo assim. Jó está dizendo: eu não louvo a Deus porque somente o que Ele faz na minha vida. Eu louvo a Deus porque Ele é. Os dias são maus, os dias são de trevas, mas quem está conosco é mais poderoso do que quem está nas trevas. Jesus vai dizer uma coisa para Pedro: Pedro, meu Deus, Satanás pediu para que você se andasse, mas eu roguei ao Pai e orei por você, Pedro. Você sabe o que muitas vezes tem acontecido? Satanás tem acusado você diante de Deus, mas Deus tem falado assim: Pai, perdoa ele, Pai, ajuda ele, porque Jesus é o nosso advogado. E Satanás está diante de Deus falando assim: Deus, ele fez isso, ela fez aquilo, ele não é
eu amo ele. Pai, Aleluia. perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque Satanás também impediu para que Pedro pudesse se andar como trigo. Mas Jesus disse: eu roguei o Pai, Pedro, por você. Eu orei, Pedro, por você. E quando as pessoas, por causa de fofoca, por causa de calúnia, saem da presença de Deus, e lá estava Jó, servindo a Deus, com 3 amigos, que vai ver Jó, a situação de Jó, fica 7 dias sem falar nada. Aí quando aqueles 3 jovens abrem a boca para acusar Jó de blasfêmia, e ainda para a situação de Jó ainda ficar pior, aparece um quarto ainda acusando Jó também de blasfêmia. Deus. E Jó disse: eu não pequei, eu não errei, eu sou justo, eu sou perfeito, eu ajudo os órfãos, ajudo as viúvas, eu não errei diante de Deus. E a Bíblia diz que eles falam que Jó pecou contra Deus. Onde estava a família de Jó? Onde estavam ali os irmãos de Jó? Nessa parte não apareceram, todos abandonaram. Jó, quando estava rapando o seu corpo com um caco de telha, Jó estava todo ferido, machucado, leproso, porque para a medicina, para Jó não tinha mais jeito. Jó estava fedendo, Jó tinha perdido tudo que tinha, Jó tinha perdido sua fazenda, seus gados. Jó estava o quê? Na pendaíba como um mendigo, mas Jó estava adorando a Deus. A única pessoa que Satanás usou vários tipos de pessoas para que pudesse fazer Jó blasfemar. A única pessoa mais próxima que Satanás usou foi a sua mulher. Quando a mulher vê Jó ali na cinza, sentado na cinza, rapando seu corpo com um caco de telha. E quando aquela mulher olha a situação de Jó, aquela mulher fala assim: Jó, ainda retém sua tua sinceridade se vir neste Deus, Jó? Aonde o teu Deus morra. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Jó é um adorador por excelência. Jó não tinha a palavra de Deus como eu e você nós temos. Jó tinha a palavra de Deus escrita pelo sacerdote, quando os sacerdotes liam. A Bíblia nesse tempo não tinha na mão daqueles homens, mas eles guardavam a palavra de Deus na tábua do seu coração. E quantas pessoas têm a palavra de Deus na mão e ainda esquecem das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida? Verdade. E Jó guardou. Jó é sacerdote que cuidava da sua casa, oferecendo sacrifício para o Senhor. Jó era um homem que ele não se preocupava com o que as pessoas iam dizer, mas se preocupava que o mais importante é servir a Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus exaltou. Eu sempre falo: não procure elogio de homens. Homens vão te humilhar. Não procure pessoas que vão te dar tapinha hoje nas suas costas e dizer assim: nossa, você é uma bênção. A mesma pessoa que fala que você é uma bênção hoje, na minha manhã, vai ser a mesma pessoa que vai dizer assim que você é um mal, que você é uma decepção. A mesma pessoa que te abraça hoje é a mesma pessoa que vai te ferir amanhã. Então não, cuidado com o elogio, porque o próprio Jó foi exaltado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Aleluia. É verdade. Porque nós estamos aqui neste mundo de passagem. Porque no dia que as trombetas soar, nós subiremos. Os mortos que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados primeiro. E nós, os vivos, juntamente com os mortos, seremos transformados, seremos levados na luz do céu, em corpo de glória. Porque nós esperamos este momento, porque nós ansiamos este momento, nós procuramos este momento. E se a pessoa não procurar Deus, ela vai perder a salvação. Porque a Bíblia diz que sem Deus nada podeis fazer. A Bíblia nos fala que Apocalipse fala assim: olha, guarde a tua coroa para que ninguém a roube. Paulo vai dizer: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a pessoa pode cair, que a pessoa pode deslizar. Mas existe uma promessa de Deus para cada um de nós. Existe uma promessa de Deus para cada um de nós. Tem gente que fala assim: eu quero ser exaltado. Primeiramente, para ela ser exaltada, ela tem que ser humilhada. Ela tem que passar pela humilhação.
Ela tem que passar pelo deserto. O próprio Jesus, o próprio Deus, levou Jesus para o deserto. Aí você querendo, não quero ir para o deserto, não. Eu não quero passar pelo deserto, não. Deus vai levar você para o deserto. Porque Deus não vai levar uma pessoa que não vai dar conta do recado no meio do caminho. Deus só vai provar pessoas que realmente vão passar pelo deserto. Ele não vai provar pessoas que ele sabe que vai decepcionar ele. Ele vai levar pessoas que suportam o deserto. E Jesus foi levado para o deserto. 40 dias e 40 anos lá estava Jesus no deserto. Para que ele pudesse passar pelo madeiro. Para que ele pudesse morrer na cruz por nós. Para que ele pudesse nos libertar do fogo do inferno. Pagar um preço que homem nenhum poderia pagar. E Jesus pagou por nós na cruz. Morrendo, se enfermando por nós. Verdade, Pai. Então, vale mais a nossa alegria com Deus do que a alegria deste mundo. Vale mais a paz de Cristo do que a paz deste mundo. Vale mais nós pularmos da presença do Senhor, assim como pulou Davi, do que nós pularmos no mundo. Tem gente que pula no mundo, tem gente que quer se alegrar com o mundo, mas a Bíblia diz que neste mundo não tem paz. Essa paz que o mundo oferece é uma paz de ilusão. Quando as pessoas procuram alegria na cachaça, nos vícios, não tem paz nos vícios. Ela só se enche mais de problema. Por isso que aí Mateus nos fala que 11, 28, 20 a mim, vós que estáis cansado, oprimido e vos sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Enquanto você diz assim, eu fui humilhado, você pode ter certeza, Deus está te preparando para algo extraordinário no futuro. Quando você chorar, Deus está preparando você para algo extraordinário no futuro. Quando você passar pela enfermidade e você for curado, Deus está te preparando para algo extraordinário no futuro. Porque através do seu testemunho, você vai ajudar outra pessoa a vencer na vida. Quem foi curado do câncer vai dar testemunho. Você vai ajudar aquela pessoa que está passando por a mesma situação. Você passou por uma depressão, você vai ser curado. Você vai ajudar aquela pessoa que está passando por aquela situação. E você vai contar, eu também passei por isso, eu venci. Eu perdi meu filho, eu venci. Você também pode vencer. Aleluia! Porque a Bíblia nos orienta em Provérbios, capítulo 3, que é um propósito de Deus sobre todos que habitam debaixo desse céu, do sol. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de espalhar pedra, há um tempo de chorar, há um tempo de rir. Sabe o que o provérbio, sabe o que Eclesiastes está dizendo assim para nós? Que Deus dá a ocupação para nós, para que nós possamos sempre passar por um processo. Sadraque e Abednego estavam ali adorando a Deus, servindo a Deus, e eles passaram pela fornalha de fogo. Eles eram filhos de príncipe. Daniel era filho de príncipe. Se tornaram eunuco, foram castrados dentro daquele lugar. Se tornaram eunuco, não tiveram família, mas adoraram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Eles se castraram não, porque era necessário que aqueles que estivessem dentro do palácio, para não andar com as mulheres do rei, quem estava dentro do palácio, o rei passava ali pela castração, se tornaram eunuco, para servir a este Deus. Tem profeta que perderam a sua esposa. Esse aqui, o profeta, esqueci o nome agora, Deus falou para ele assim, olha, você de manhã você vai perder sua esposa. Falou, mas você vai perder sua esposa. Acho que é Ezequiel. Você vai perder sua esposa. Falou para ele de manhã. Você não chore por ela. Não cai uma lágrima dos seus olhos por causa dela. E quando chegou a tarde, a mulher de Ezequiel morreu. Tem profeta que não foram, não
Deus permitiu para eles não casarem. Então há uma coisa que Deus nos chama, o chamado de Deus é muito forte. E quem passa por luta, Deus quer aprovar ele. Porque ele não vai suportar as humilhações. É por isso que você deve orar sem cessar. Você tem que ter oração, você tem que ter jejum, você tem que ter vida com Deus. Porque quando você tem vida com Deus, a fofoca não te derruba. As pessoas que te xingam não vão te derrubar. As pessoas que vão te amaldiçoar não vão te parar. Quando você tem vida com Deus, macumba não te pega. Sabe por quê? Porque quando você anda debaixo da proteção de Deus, nada te acontece, a não ser que seja da permissão de Deus. Aí você vai dizer assim: alguém falou mal de mim, te bateu, te deu no seu chute, então deixa pra lá. E a Bíblia diz: ai daqueles que tocaram o menino dos meus olhos, ai daqueles que deixaram de dar um pouco de água a um desses pequeninos. Quando eles deixam de dar a mim que eles fazem, então você não precisa se preocupar com a humilhação, porque todas as pessoas que passam pela humilhação, Deus está preparando para chegar no lugar onde Ele quer chegar. Um dia eu falei para o Senhor: Deus, Senhor, eu não quero ficar doente. Eu orava muito: Senhor, eu não quero ficar doente. Eu pedia muito a Deus para que não ficar doente. Eu sempre falava: um servo de Deus não pode passar, não pode ser doente. E Deus me permitiu um câncer. E Deus me permitiu um câncer. E eu fiquei, os médicos me deu de 15 dias a 3 meses de vida. De 15 dias a 3 meses de vida. Mas como diz a música, mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Então tudo que você pede a Deus, crendo, a Bíblia diz que você vai receber. Só crê, você recebe. É só você acreditar no milagre de Deus. Porque hoje eu falo para o Senhor: eu não tenho tempo assim de sair de outro ministério para estar pregando. Agora as portas estão abrindo para ir em outro ministério pregar. Vocês estão entendendo? Porque Deus vai abençoando conforme você vai abrindo o seu coração. Deus não vai entrar no coração de pessoas que não abrem o coração. Deus não vai entrar no coração de pessoas que abrem o coração. Como Deus vai entrar no coração de pessoas que não abrem o coração? Deus vai entrar na vida de pessoas quando Ele abrir o coração. Ele entendeu o propósito de Deus. No dia que ele entendeu o propósito de Deus, Deus vai abençoar ele. Deus não vai dar um carro para uma pessoa que sabe que ele vai se matar de hoje para amanhã. Não é verdade? Porque Deus sabe que se der ele vai morrer. Então Deus dá conforme o tempo. Tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Se não tiver preparo, Deus não dá. Por isso que a Bíblia diz: pedi, está se usar, bater a porta vai se abrir. Tudo que pede deve receber. Mas é tudo no tempo de Deus. Amém? Vamos estar orando aqui. Vamos, pastor, mandando um pouco com azeite. E essas pessoas também que estão ouvindo esta live, que Deus abençoe a casa dos irmãos. Você que está em casa aí assistindo esta live, feche seus olhos, que agora eu vou estar orando para a sua vida. Senhor, meu Deus, querido Pai, Pai querido, Deus amado, a palavra agora, meu Deus, foi sobre a vida de Jó, o homem íntimo, reto, temente a Deus, desviado do mal. Nós cremos também que tem pessoas que passando por um momento difícil, momento de dor, de doença, de perca, de pessoas talvez estão passando problema lá no hospital, problema de pessoas que estão nos asilos, nos hospitais, pessoas que estão com andarilho, perdidas, pessoas talvez foram diagnosticadas com um problema, seja um câncer, depressão, ansiedade, pânico. Para a medicina talvez Deus não tenha recurso, mas eu creio, Pai, que o Senhor agora, se ela crer, se ela acreditar, o Senhor pode entrar na vida dela agora, arrancar as dúvidas, arrancar o medo, arrancar o pesadelo, arrancar todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria agora, Pai, que foram feitos para essas pessoas. Pai, quebra o arco, quebra as cadeias, as algemas, as prisões, ó Deus, ó Pai, todo o poder em pé Satanás, e que todo o mal, Pai, do menor ao maior, do mais forte ao mais fraco, saia em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Põe um anjo agora na vida dessa pessoa. Eu não conheço, não sei o que ela está passando, o que ela está vivendo.
seja com o esposo, com o filho, com o neto, com saúde, a vida amorosa, a vida financeira. Pai, põe um anjo do Senhor agora na vida dessa pessoa e remove todas as pedras, todos os empecilhos, tudo que está no trabalho dela, na saúde dela, na vida amorosa dela, em todas as áreas da vida dela, Senhor, no caminho dela. Guarda ela, Senhor, pela frente e pelas costas. Quando ela pegar o seu carro, andando a pé, andando de moto, no dia a dia, no dia de lazer, no dia de passeio, Senhor, guarda, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, e que todo o mal saia, seja abençoado, seja livre agora, assim como Jesus disse: eu os deixo em paz, eu os dou a minha paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que está em Cristo Jesus. Uma salva de palmas, Jesus, que merece. Que a graça do Cristo, que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja cada um dos irmãos. Dizem: amém. Tudo eu posso, se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa. Glória a Deus.